Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Deus está nos dando um vinho novo aqui, que vai falar muito ao nosso coração. Quando eu falo vinho novo, mas sabe que talvez você ainda não ouviu. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 6. Logo no primeiro versículo tem uma grande revelação para nós. Deixa eu pegar aqui direto, diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não podemos. O que é vão? Vão é inútil. Quer dizer, você não recebe a palavra de Deus só por receber. Você tem que primeiro receber a palavra, aprender a guardar a palavra de Deus com você. Isso aí que você já aprendeu bastante conosco aqui. Salmo 119, versículo 11. O que diz lá? Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você tem a palavra de Deus, você não recebe a palavra de Deus em vão. Você não deu a palavra de Deus para um conhecimento histórico somente. Eu falei que um dia eu li um líder comunista chamado Fidel Castro. Estava lendo sobre ele e ele é um bom homem, disse que leu a Bíblia toda, que ele estudava a Bíblia, mas nunca viveu a Bíblia, tanto que ele se considerava um ateu convicto, né? Ele lia a Bíblia, não estou falando mal, nem falando de política, não, só entendendo que não é você ler como uma história, não. A palavra de Deus é a própria vida de Deus, ou o tipo de vida que Deus tem para você, está na palavra. A palavra de Deus é tão séria que nós temos que entender, quando eu falo que ela é o próprio Deus, porque a Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, pessoa humana, o Verbo se fez carne, pessoa humana, e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é a própria palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus para que ela fique no nosso coração. Nós não vamos pecar contra o Senhor, se nós guardarmos a palavra. Uma história que parece infantil, o missionário era um garoto ainda, ele estava menino, e um dia ele ouviu a palavra assim: adultério. Aí ele foi perguntar para a tia dele. Essa tia dele, ela era cristã, morreu com 102 anos de idade. E ele perguntou assim: tia, o que é adultério? Ele era garotinho. Ela falou assim, como é que eu vou explicar para ele o que é adultério? Só falou assim: meu filho, não é coisa boa não, você vai crescer um dia, você vai entender o que é, mas não é coisa boa. E ele já frequentava a igreja, já era de Jesus, ele disse que olhou para o céu e falou assim: Jesus, nunca deixa eu conhecer isso não. Aí ele brincou, tem mais de 50 anos de casado, e disse que não conheceu. Mas por quê? Você pega a palavra e ora: Jesus, eu quero essa palavra no meu coração. Essa palavra é importante. Nós devemos ensinar desde pequeno às pessoas. Vamos para Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Depois eu vou voltar aqui, tá? Não esqueça que a nossa mensagem está aqui. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Diz assim, desculpe, pessoal, eu troquei 22, 6 por 26. Estou igual aquele personagem do humorístico lá, né? É 22,6, não é 26,2 não, é 22,6. Eu brinco com vocês, quando eu troco uma mensagem aqui, lembro de uma vigília que eu participei, muitos anos, tem muitos anos disso, quase uns 30 anos, e era uma pastora que estava pregando. Aí ela abriu assim: vamos abrir, pessoal, no livro tal. Ela começou a ler a genealogia. Ela disse: fulano gerou fulano que gerou Beltrano. O que eu fiquei pensando? Assim, rapaz, vai vir uma mensagem fabulosa aí. Ela vai explicar o que significa esse nome significa isso. Esse é um estudo que ela deve ter feito, né? Depois que ela leu bastante, ela parou, olhou para o alto assim: pessoal, não é isso não, é outro versículo, eu que enganei aqui. Então é melhor parar agora, né? No início logo. 22,6, ele diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, não se desviará dele. O menino não é apenas na idade, não, também os novos convertidos, nós devemos ensinar o caminho. Esse é o caminho, a palavra de Deus. Você quer ser um vencedor? Ouça a palavra e guarde ela no seu coração, com você. Ela vai estar presente na sua vida todos os dias. Tem palavra que você recebe e já usa na hora. Tem palavra que você usa, pega, guarda, e você vai usá-la lá na frente. Aquilo ali vai ser muito útil para você lá na frente. Então, instrui. Nós devemos ensinar aos pequeninos o temor. Isso aqui eu li para vocês essa semana. Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Ele diz: vinde, meninos, eu vos ensinarei o quê?
temor do Senhor. Temor é o respeito pela palavra de Deus, o respeito pelo próprio Deus, respeito pela sua onisciência, ele sabe o que eu penso, né? Sua onipresença. Quando eu estou fora dos seus olhos, não estou fora dos olhos de Deus. Então, isso é o temor, é o respeito. Você tem um respeito por ele, não é ter medo, é respeitar a Deus, respeite a palavra de Deus. Então, recebeu a palavra, você não deve receber em vão. Eu fiz no culto anterior uma comparação. Você recebe o alimento para quê? Entenda? Para fortalecer o seu corpo. Mas se você só comer e ficar parado, o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente, não vai? Você come, fica deitado. Você vai engordar, né? Se comer, você tem que ir, aquilo você tem que queimar. Então, você recebe a palavra de Deus, porque ela vai ser usada no seu dia a dia. Estou falando isso para você entender. Antes de voltar lá na 2 aos Coríntios, vamos para Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo de número 2. Diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, nós devemos dar mais atenção à palavra de Deus, dar mais, vamos dizer, não é só credibilidade, é claro, mas dar mais atenção à palavra para nos desviarmos dela. Mas toda a palavra que sai da boca de Deus, falei do caso do missionário, mas pode ser para a saúde. Vem amanhã, você vai ao médico e está diagnosticado uma doença. Puxa, o que eu vou fazer? Não, Jesus, eu não aceito, claro, por favor, toma um remédio que o doutor favor, faça o tratamento que ele mandou, isso é outra parte. Mas na parte da fé, você vai, eu não aceito essa doença, está amaldiçoada em nome de Jesus, por quê? Aí você mostra que guardou a palavra, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. É isso que eu tenho ensinado a respeito da família. Então, você tem um filho no algo, descobre que seu filho está bebendo, ou está usando drogas, ou até está numa vida promíscua, devassa. Você descobre que seu filho está num relacionamento errado. O que você faz? Entra em oração, está amaldiçoada essa prática, esse vício, aí você mostra a palavra que você guardou no seu coração. Como é que você vai mostrar? Eu vou falar já já. Aí você fala claramente, naquela hora você fala e você pratica, você diz, não de boca para fora. Está amaldiçoado esse vício, essa prática, porque o meu filho é a herança do Senhor. Nós vimos no livro de Lucas, no capítulo 6, depois eu vou voltar, tem mais. Isso eu dei no culto anterior, já até colocou ali que eu já falei para vocês no outro culto, né? Isso. E aí nós vamos ver assim como é que o seu Deus fala. Deixa eu mostrar aqui, chegar aqui perto para você. Olha aqui, ó, Lucas 6,45. Olha o que diz. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Você descobre quem é a pessoa pelas palavras. O homem é o que ele diz, o que ele fala. Como assim? Porque o coração é a verdadeira pessoa, é o interior. E mostra o que ele guardou, se ele tem a palavra ou não. Então, nessa hora que eu vou ao médico e foi diagnosticada ou sinto a doença, você está amaldiçoada, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Que eu vejo algo do filho ou da filha, não estou falando dos filhos, está amaldiçoado essa prática, por quê? Aí eu cito a palavra, porque os filhos são herança do Senhor. Mas temos que lembrar que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse Deus que fala que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, esse Deus que diz que os filhos são herança do Senhor, ele diz, não matarás. Então, nunca entre nisso, né? Seja através de um homicídio mesmo ou do aborto, porque nós sabemos que a vida começa na concepção, não tem esse negócio de tanta semana não, na concepção. Então, por isso que é chamada igreja evangélica, igreja cristã, seja ela evangélica ou católica, eles são contra o aborto. Nós somos por quê? Porque a Bíblia diz, não matarás. Não estou dizendo que para condenar a pessoa que fez, não. Temos que ajudar a pessoa a se levantar. Não dá 20 anos de cadeia para a pessoa que nem a pessoa quis fazer aí loucura agora, né? Não. Mas você deve falar claramente, ensinar aquilo ali, como não adulterarás. Você tem um marido, você tem uma esposa, você nem pensa em outra pessoa. Você é marido de uma só mulher, você é a mulher de um homem só, até nos pensamentos. Então, surge uma pessoa bonitinha, você está amarrado, Satanás. Ô pastor, que diabo, uma pessoa tão bonita, aquela é o diabo. Não, a pessoa não é o diabo. Essa ação, quer dizer, traição, que é o diabo, deu para entender.
Então você vive a palavra de Deus. Mas aí você não vai conseguir ter ódio de alguém, mesmo que a pessoa tenha feito um mal para você. Porque a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Quer dizer, aquele que se tornou inimigo naquela área. Às vezes é uma pessoa que tem uma ideia, tá? Eu tenho explicado muito a respeito de política, quer ver a pessoa que fica ouvindo crente falar, eu tenho ódio de fulano, né? Coitado, está vazio, não conhece Deus. Porque a Bíblia Sagrada fala que nós temos que amar. Se ele é meu inimigo nessa área, que a ideologia dele é diferente, eu tenho que amá-lo, irmão. Se eu tiver coragem, se eu conseguir falar nos olhos dele, olhando para ele, assim, Jesus te ama e eu também. O que é amar? É querer bem, irmão. Eu não quero o mal dele, apesar de ter ideias diferentes da minha. É como no futebol, né? Você pode ter um time diferente, entende bem, pode gostar, mas não, isso é lá fora que eles brincam, fazem brincadeira, né? Você torce até contra aquele time, eu brinquei, o Corinthians vai jogar com um time lá da China. Para quem tu acha que o palmeirense vai torcer? O time da China, na verdade, é uma coisa comum, mas isso aí é a área esportiva, não é para sentimentos, que a pessoa vê, tem ódio, não tem ódio nada. Só estou falando uma coisa para você abrir os olhos, porque aí mostra que você não está andando com Deus, tá bom? Mas já falei bastante, vamos voltar na segunda aos Coríntios. Então, você não recebe a palavra de Deus em vão, ela é para ser vivida, pessoal. Era para ser assumida, era para ser praticada, você tem que viver, entendendo? E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. A graça não é só o favor imerecido, como fala a teologia, não. É tudo aquilo que Deus fez por nós. É a sua palavra na extensão do Gênesis ao Apocalipse. Porque diz, ouvide em tempo aceitável e socorrite bem, no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia. Não, essa palavra não é para mim. Não é, guarda com você, porque lá na frente você vai precisar dela. Vai precisar e você não vai se desviar dela. Quando? Quando aparecer uma ameaça. Entenda, alguém diz, eu sou feiticeiro, vou levar seu nome para o terreiro. Mas a palavra está lá, se Deus é por nós, aí você ficar com medo, não, coitado, essa pessoa, tá bom, Deus te abençoe, entendeu? Você não fica preocupado, vou perder o sono, não vou dormir, porque o feiticeiro falou, não, eu vou orar pelo feiticeiro para que ele conheça o mais forte que é Jesus, é mais forte do que o guia dele, do que a entidade. Mas se a pessoa não tem, ela fica, meu Deus, misericórdia. Nada disso, você não vai temer nada, você não vai temer. Esse dia, hoje é a palavra, guarde com você. Aí vem agora o versículo principal, o 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, irmão, para que o nosso ministério não seja censurado. Imagine, você quer apresentar Jesus para a sua família, mas aí dentro de casa um assunto, passa a televisão, passa lá o político que é contra as suas ideias, e você diz, esse cara é do diabo, esse cara tem que queimar no fogo do inferno, seu ministério vai ser censurado. Mas meu Deus, o meu pai é da igreja, mas tem um ódio tremendo, hein? A minha mãe é da igreja, mas olha como é que ele tem ódio. Olha, a minha irmã, o meu filho, meu marido, minha esposa, meu amigo, não sei o quê. Você está sendo censurado. Você está recebendo a graça de Deus em vão. A palavra que você recebeu é para você praticar. Então você viu aquela pessoa assim, puxa, eu não concordo com as ideias, mas a minha oração é que esse homem se converta, que ele conheça Jesus, pronto. Mas as pessoas não fazem isso, falando uma coisa que é corriqueira no país hoje, no mundo todo. O mundo é muito polarizado hoje, né? É no mundo todo. Mas nós não vamos mostrar a diferença de uma tal maneira que vamos atrair as pessoas com laços de amor. Não só um testemunho de cura, que é muito impactante, puxa um testemunho, mas até essas ações vão mexendo com a família. Eu falei na rádio hoje de um homem chamado Jotão. Jotão foi um rei de Judá, o pai dele foi Uzias. E o Jotão, ele fazia tudo que era certo, mas não entrava no templo, porque lá no templo o pai dele ficou leproso, porque se levantou contra a ordem de Deus, e ele levou lepra para casa. Eu peguei isso como uma analogia, com uma comparação para os nossos dias. Tem muita gente na igreja, entenda bem, que está impedindo a família de entrar na igreja. Mas como? Leva a lepra para casa. Nós temos que levar para casa a graça de Deus. Nós temos que levar para a igreja, para casa, o amor de Deus. Fazer como Pedro levou Jesus, a sogra dele se levantou. Como Jairo levou Jesus, a mulher ressuscitou. Então é isso que nós precisamos, que nós necessitamos, entenda, que as pessoas levem a graça de Deus para casa, não levem escândalo para casa, porque senão o seu evangelho o seu ministério vai ser censurado. Porque a pessoa vai fazer crítica, puxa, está certo, ele foi curado lá, mas ele tem um ódio tremendo.
Não, nós temos que mostrar a totalidade do Evangelho de uma tal maneira que as pessoas serão atraídas com laços de amor. Amém? Terminando, pessoal, já termino com vocês para nós orarmos e orar sério, hein? Diz assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, em tudo. Poxa, olha, você pode ir lá que o meu Deus é Deus de poder. Olha, eu só andava deprimido, mas Deus me levantou. Eu tinha uma doença tal, Deus me curou. Mas você pode ir que Deus muda a vida, Deus transforma. Você vai conhecer, vai entender o que é o perdão, o que é a misericórdia, que é o amor, em tudo, Ele está dizendo para nós aqui. Na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias. Quer dizer, essas lutas que aparecem, ninguém vai encontrar você blasfemando, chateado, revoltado, porque o pessoal quer pegar o diabo, ele queria que Jó blasfemasse contra Deus. Jó não blasfemou. O diabo quer que você blasfeme. Oh, vida, por que eu estou na igreja? Nem sei que eu sou não sei por que eu estou na igreja. Não. Aí até mesmo quando você passar por uma luta, você vai dar o bom testemunho. Ah, estou sabendo que ele está doente. Os amigos de Jó ficaram sabendo que ele estava doente. Foram lá. Parece que foram lá para consolar o Jó. Mas eles ficaram tão, quando viram que a situação era tão grave, que eles não tinham palavra. Depois começaram só acusação. E depois Deus falou que eles não falavam que é certo. Às vezes a pessoa vê você, quer falar, o que adiantou você ser da igreja? O que adiantou você ir na igreja? Não, vai encontrar você naquela aflição, é uma doença. Você soube que eu estou com uma doença grave, você vai me visitar. Você vai pensar que vai encontrar um cara todo caído, pode encontrar até eu deitado. Assim, aí, tudo bem? Tudo bem. É verdade que você está com problema. Rapaz, que luta, hein? Mas Deus está comigo. Olha a diferença. Quer dizer, em tudo isso você vai dar testemunho, vai mostrar, rapaz, mas eu pensei que eu ia encontrar um cara aqui reclamando, murmurando, chateado, eu estou encontrando você aqui, mas com bom astral, estou encontrando você aqui com uma aparência tão boa. Por que você está assim? Porque o Deus que eu sirvo é poderoso, entenda, ou ele me tira da cova dos leões, ou ele vai na cova dos leões comigo. Esse é o nosso Deus. Ele disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Essa é a palavra. Nós vamos orar agora. Amém? Guarde o que você ouviu, medita mais. Sabe por quê? Tem muito mais. Verdade. Eu estava estudando um negócio e a pessoa fala no final desse curso, fala assim, revisa a matéria, está tudo aí no final, agora é a internet, né? Está tudo no final ali. Quer dizer, aí você revê aquela matéria, que é idioma, né? Aí você vai aprendendo mais, você vai crescendo mais, vai vendo mais aquilo. A mesma coisa, leia um pouquinho mais o que você ouviu. Deixe Deus falar mais ao seu coração.